Mas a primeira coisa que esse nosso amado aprendeu foi conhecer o nosso coração. E tem aqueles que, pelo copo do baú, até tem negociado com ofertas. Ele tem tudo que eu preciso, o casamento é perfeito. Como é que você tem olhado para ele? Como que nós temos olhado para ele no dia a dia? Quando ele olhou para nós, a intenção dele foi primeiro salvar. Então a nossa intenção, quando olhamos para ele, tem que ser essa: ser salvo. Ser salvo. E a primeira salvação que Jesus nos oferece ao olharmos para ele é salvar o homem de si próprio. É salvar o homem do seu eu. E o que é salvar-se do seu eu? É esvaziar-se de si mesmo. Esvaziar de si mesmo. Tirar tudo que não provém dele e dizer: Senhor, entra que a casa é tua. Como nós temos olhado para Deus? Tem a moça que olha para Jesus querendo o Joãozinho. Ah, se Jesus me der o Joãozinho, nunca mais eu abandono a igreja. Ela não está pensando na salvação. Ela está pensando no rapaz que ela ama. E se Deus me der a pessoa que eu amo aqui na terra, eu vou servir eternamente. E ela casa com o Joãozinho. E ela atribui isso a Deus. E o Joãozinho não deixa mais ir na igreja. Com que olhar nós estamos olhando para Deus? Tem aqueles que olham para Deus querendo trocar de carro. Mas Deus, ao olhar para nós, quer dar mais que um carro. E nós, às vezes, não entendemos isso. Não. O seu Pedro comprou uma Meriva, eu quero comprar uma Meridável. E eu estou olhando para Deus com esse desejo, todo serviço. Eu te sigo, mas eu quero aquele carro. Aleluia. Deus, quando olhou para nós, nunca pretendeu se vender. Amém? A proposta de Deus não foi se vender. A proposta de Deus foi nos comprar. É diferente. Glória a Deus. Quando ele olhou para nós, ele disse: eu tenho que comprá-lo. E não tem dinheiro que possa pagar. Glória a Deus. E Deus olha, aleluia, Deus olha para o céu e vê que ali ele tem ouro, prata, pedras preciosas, um lugar de encanto. E ele percebe: nem toda a minha riqueza pode comprar aquela que eu amo. Meu filho, olha como ela é linda. Pai, muito bonita. Igual nós, né? Parece conosco, né? Pai. Um mais bonito que o outro. Filho, olha como estamos sujos. Aquele que nós expulsamos aqui fez isso. Estão todos sujos. Mas eu amo demais. Não tem lugar para morar, filho. Pai, aqui não tem lugar. No céu não tem lugar para eles. Tem, filho. Aqui tem lugar para eles, sim. Mas nós temos que comprá-los. Eles estão oferecendo sacrifício, às vezes, sabe, filho, para conquistar o nosso amor, a nossa amizade. Mas tem que ter mais, filho. Pai, o que nós vamos fazer então? Filho, eu amo esse povo. E só tem um jeito. Alguém tem que pagar um preço. Olha, filho, estão tão caídos. Eu estou falando de um Deus que está olhando para nós. Amém? Um Deus que está falando para um povo que não
visão. Um povo que não consegue ver mais nada, porque o que eles veem é só o inferno na frente. O que eles veem são só os ataques do diabo. O que eles veem é só pecado. Mas o pai aprendeu a odiar o pecado, vamos dizer assim. Ele aborrece o pecado. Não diz, ele aborrece o pecado. Mas ele não viu o pecado, ele viu o pecador. Ele viu um povo sem morada. E ele criou um povo para adorá-lo. E ele até hoje procura adoradores. E ele disse para o filho: filho, alguém tem que pagar o preço. Que preço é esse, pai? Olha, filho, o preço é o seguinte: quem que tem uma pessoa lá embaixo que vencesse todas as leis, mas não tem mais? Mas pai, o senhor abençoou, filho. Não tem uma promessa? Tenho, filho. O que o senhor me manda lá, filho, é doloroso demais. Para pagar o preço tem que ter um grande sofrimento. Eu pago o preço, pai. Eu pago o preço, pai. E Deus olhou para o seu filho e disse: oh, meu filho, como eu te amo, meu filho. Mas quando ele olhou para mim, quando ele olhou para o pastor Marcelo, quando ele olhou para a sua igreja, quando ele olhou para o seu povo, ele disse: mas também amo eles. E diz a Bíblia em João 3,16 que Deus amou o mundo, os homens e as mulheres, de tal maneira que disse: vá filho, vai salvá-los. E ele pagou o preço. O preço não foi dinheiro, não foi ouro, nem prata. Ele deu até a última gota de sangue dele para poder nos salvar. Mas ele pagou o preço. Ele nos comprou. Amém? Ele nos comprou. E agora nós vemos ele dizer: olhai para mim e sereis salvos. E o homem continua olhando para ele. Depois de tudo isso, o homem olha para ele agora, querendo uma boa casa, querendo uma boa roupa, querendo um bom sapato. Eu não estou fazendo apologia à pobreza de forma nenhuma, porque o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Mas eu estou falando do plano maior. E o plano maior só se consegue olhando para Ele. Eu estou dizendo para os irmãos que o Senhor prometeu nos salvar. Primeiro é nos salvar do mundo e levar para os céus. Mas dentro dessa salvação, como você, como eu, como nós temos olhado para Ele. Ora, se eu quero buscar salvação, é sinal que eu estou buscando primeiro o reino dos céus. Certo. E se eu aprender a olhar para o lado certo, as outras coisas me serão acrescentadas. E aí eu aprendo uma coisa, que eu sigo um Deus que tem algumas coisas que Ele não conhece. E é por essas coisas, amados, que nós somos salvos. E é sobre isso que nós vamos falar. Temos pouco tempo, é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou destacar aqui 3 coisas que Deus não conhece e que Ele quer revelar a nós na noite de hoje. E todos que olharem para Ele com fé, com uma esperança, todos que olharem para Ele, reconhecendo a sua voz e seguindo a voz dEle, entenderão que o Deus para quem nós estamos olhando não conhece o impossível. Então, se Ele não conhece o impossível e o impossível for a cura do seu câncer, você está olhando para a pessoa certa. Olhai para mim e sereis salvos dele. Aleluia.